O título da meditação de hoje é A Criatura Revela o Criador. E o texto bíblico está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno amor, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Eu sei que para fazer uma massa de pizza você pelo menos tem uma noção daquilo que precisa ter. Tem farinha de trigo, tem sal, tem água, tem fermento, coisas assim do tipo. Para algumas pessoas o ideal é que tenha a receita, no meu caso. Porém, quando se trata então da quantidade, aí é um pouquinho mais complexo. A receita ela é essencial, porque aí você vai seguindo. É fácil. Ó, quem não tem a panela... Deixa eu fazer antes nesse, ó. Faz ela. Quem não tem a panela, faz assim, só cuidado pra não queimar a mão. Tô falando pra você também. Ei, Bruno! Algumas pessoas, se não olharem para a receita, ao invés de fazer a massa de pizza, vão fazer pão. E aí não vai ficar nada da hora. Claro, existem alguns acréscimos. Você vai colocando queijo, vai colocar orégano, vai colocar molho de tomate. Algumas pessoas colocam outros recheios, algumas pessoas preferem pizza doce, pizza salgada, não sei qual é a sua preferência. E se eu disser para você que pode acontecer de existir uma revolução na cozinha e de repente todos os ingredientes começam a se juntar e formam a pizza perfeita? É meio óbvio que não aconteceria isso, porque afinal de contas, esse tipo de revolução é impossível, é ilógico. Da mesma forma se trata com relação à criação de Deus. A criação de Deus ela foi feita por algo lógico, ou melhor, por alguém lógico, por um design inteligente, pelo próprio Deus. Assim, a gente olha para a criação e percebe que existe algo a mais, algo além. Talvez a gente não consiga reconhecer os atributos e as características do caráter de Deus, mas que pelo menos vai deixar você com uma pulga atrás da orelha, aí vai. É mesmo, é? Isso significa que ao olharmos para a criação, para o corpo humano, para toda a natureza, a gente percebe que existe algo por trás. E isso faz a gente correr para a Bíblia e entender um pouquinho mais desse Deus Criador. O ar, a água, o sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, as árvores, o ser humano, tudo isso aponta para um Deus que criou e não abandonou e continua aí com a gente, acompanhando os nossos passos, mas principalmente ansioso para você entregar o seu coração para que possamos morar juntos com Ele por toda a eternidade. Ora comigo? Senhor, ao olharmos para a natureza, que possamos ter um olhar mais aberto para entender aquilo que o Senhor fez e como o Senhor é, e ao olharmos para a Bíblia, para a palavra, possamos reconhecer o seu amor e carinho por cada um de nós. Entregamos agora a nossa vida e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. Oi, tudo bem com você? E daí? O que você está fazendo? Muito animado? E que beleza, a professora também. Vamos à nossa aula de hoje? Mas antes eu quero perguntar a você. Você gostou da meditação? A meditação estava incrível, né? Cada mensagem, cada palavra que o pastor Homero nos coloca, nos fortalece, nos anima, isso é muito bom. Eu fico feliz que ela realmente faça o melhor para você. Mas hoje nós vamos trabalhar, ok, com a apostila 4 no módulo 12. Nós vamos trabalhar as redações nos exames. Para isso, peço que você abra a sua apostila, então, aí na página 10, e vamos marcar algumas coisas importantes, vamos destacar aí, ok? Você vai pegar aí sua canetinha de destacar, ou vai pegar o seu lápis, e nós vamos marcando algumas coisas muito pertinentes para que venhamos lembrar disso. Lembre-se que o texto dissertativo argumentativo ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos os textos do gênero narrativo, eles fazem isso. Eles têm essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tanto no conto, no romance, no apólogo, na fábula, na carta, a estrutura é essa. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos a interpretação textual e foi o quê? Um artigo de opinião em forma de carta, onde havia intertextualidade. E aí você vai perceber que lá nos textos motivadores você vai ter, então, textos diferentes, gêneros narrativos diferentes.
Para o quê? Para que abra a sua mente, para que você possa entender o que você vai falar, apresentando o seu ponto de vista. Então, a introdução, que realmente ali você vai fazer de 3 a 8 linhas, onde você vai estar ali o tema, a tese, a direção dos argumentos, já dando um foco para a conclusão depois. Tudo bem? Como você pode iniciar ela? Com uma declaração impactante, com uma pergunta retórica, mas você tem que responder ela no final. Você pode começar também com uma expressão nominal adjetivadora. Você pode começar também com uma citação direta, entre aspas, ou indireta, sem aspas, mas você precisa indicar o quê? A autoria da frase, do pensamento, da ideia. Você pode iniciar com a referência a um filme, a um poema, a uma obra, ok? Você pode começar também com uma divisão, onde você vai ter os dois lados expostos, né? E também pode começar com o quê? Com uma ilustração, uma notícia que foi vinculada recentemente, pode ser um provérbio, pode ser uma fábula. Você vai começar a discutir, né? Então, precisa dialogar, ok? Então, essas são algumas formas de você começar a sua introdução, ok? Agora, vamos marcar o que é mais importante aqui. O que você precisa fazer? Então, pega a sua apostila aí. Olha que interessante, que é algo que nós precisamos marcar para não nos esquecermos dessas coisas, porque são importantes. O que você vai fazer aqui? Você vai, então, identificar, vai selecionar dados relevantes que estão aonde? Nos textos motivadores. E você vai relacionar essas informações, certo? Com os argumentos que você irá usar, porque eles que vão sustentar o quê? O seu posicionamento discursivo, ok? E isso você vai fazer o quê? Em 2 parágrafos ou 3, você pode fazer até 5, mas cuidado esse número de parágrafos aí, porque o número de linhas que tem que ter cada parágrafo e você não pode perder lá na hora de fechar o seu texto. Então, isso é o que você vai usar no desenvolvimento do seu texto. Então, para que você faça isso, você precisa o quê? Empregar um ou dois os principais argumentos que pode aparecer no gênero. Então, nesse gênero narrativo, dissertativo, argumentativo, certo? Você pode ter um argumento baseado em provas concretas, e essas provas concretas serão o quê? Dados estatísticos, ok? E lembre-se que lá nos textos motivadores tem essas informações, mas você não pode copiar, não esqueça disso, não é plágio. Argumento de autoridade, como a citação direta ou indireta, lembra-se? Mas você tem que colocar a fonte. Um argumento baseado em raciocínio lógico, que pode ser uma análise das causas e das consequências, e você pode ter argumento fundamentado na competência linguística de quem escreve o texto, então. Tudo bem? Então, você perceba que você tem que ter cuidado na hora de escrever, mas existem figuras da linguagem que você pode usar, paradoxos, né? Eufemismo, e existem essas figuras, a metáfora, você pode, a comparação, são figuras de linguagem que enriquecem o seu texto se você sabe usá-las, né? As figuras. Tudo bem. Agora, você viu tudo isso que precisa e você, mais do que esperto, você está acompanhando com a sua professora de produção textual, está produzindo o texto, então você realmente está cuidando isso. Mas aqui na nossa apostila está fazendo só uma revisão para que você fixe bem esse conteúdo, porque é muito importante na hora de escrever. E aqui você tem uma redação, então, comentada. E essas redações aqui, tem 4 redações, nota 1000, do Enem de 2014.
Elas apresentaram uma organização temática discursiva que pode ser construída por quê? Por alunos que nem vocês, que estão agora, que nem você, né, na verdade, que está concluindo, vocês o terceirão, especificamente você. Agora, olhe só o que diz aqui. A partir da leitura, eu vou grifar algumas palavras aqui para que você perceba como são importantes essas palavras. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o marcador aqui. Olha só, a partir da leitura dos textos motivadores. Leitura. Com base no quê? Base é o início, o que solidifica a sua escrita, nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, desde que você começou a aprender, certo? Então, juntando o que você vai ler aqui nos seus motivadores, mais o seu conhecimento, você vai redigir, vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Por que dissertativo argumentativo? Porque você precisará, na sua argumentação, colocar o quê? Comprovações. Outra importante informação é norma padrão da língua sobre o tema. Então, língua padrão não pode usar gíria, língua coloquial, ok? Sobre o tema. Ele já propõe para você aqui, ó. Aqui está o assunto, ó. O tema é a publicidade infantil em questão no Brasil. Esse é o tema que estão propondo. Agora, você vai delimitar esse tema. E você deve apresentar uma proposta de intervenção, certo? Não é uma solução, é uma proposta de intervenção, uma proposta que, segundo a sua visão de aluno de ensino médio, concluinte do ensino médio, você está propondo que poderia mudar aquela situação. Lembre-se de respeitar o quê? Os direitos humanos. Você não pode ficar ofendendo as pessoas, os líderes, ok? E aí você vai, olha o que é importante, selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa. Vai usar os conectivos que você já conhece, as orações coordenadas, subordinadas, vai usar as funções do que, as funções do se, os advérbios, as preposições, certo? Por que tudo isso? Porque você está fazendo a defesa, olha, a defesa do seu ponto de vista, ok? Então, perceba que aqui, ó, neste início da redação, você já tem todos os elementos que você tem que cuidar. Você vai ler os textos, em nenhum momento ele diz assim, ó, aproveite as ideias, use, copie, utilize. Ele não usa essas palavras. Ele diz assim, ó, leitura. Então, você vai ler os seus motivadores, você vai entender qual é o assunto, porque ele já fala para você que a publicidade infantil em questão no Brasil, você não vai viajar e falar de outros, certo? De outros países, sempre você vai restringir. E agora você tem o texto 1, e no texto 1 aqui, que é o texto motivacional, ele foi adaptado, né? E está ali, foi disponível no bbc.com, e aí foi acessado em maio, e ali eu tenho um trecho falando sobre essa questão da aprovação em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA. Deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Então, era um assunto muito pertinente na época, certo? Então, como foi, neste momento, aprovada uma resolução, isso era importante, isso aqui é um texto totalmente informativo. Aí, depois, continuando no próximo texto motivador que você tem aí, você tem agora, vamos ver aqui, você tem aqui adaptado da Folha, né, do UOL, você tem aqui um infográfico. O que é isso? Você percebe que tem imagens aqui, né? Você tem palavras, você tem dados. Isso é um infográfico. A publicidade de alimentos para crianças no mundo. E aí você tem aqui informações. No texto 3, você tem agora um trecho aqui, certo? Sobre a criança e o marketing, informações essenciais para proteger as crianças dos apelos do marketing infantil.
Então, é um trecho de uma obra, né, de um livro, onde ele diz que nós precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesmo e com o mundo. Interessante, porque ele já te dá uma linha para você pensar na sua conclusão, porque só precisamos preparar a criança desde pequena. A quem cabe essa preparação da criança? Quem são, dentro da sociedade, os responsáveis? Será que família, escola? Será que governo, através da educação, através de escolas, a mídia? Dá para você pensar aí. Agora, perceba outra informação muito importante que tem aqui, e às vezes você não para e não lê e vai direto já escrever. Não faça isso, você precisa ler. Então, olha as instruções, já está dizendo, instruções são para ser seguidas. Ó, o rascunho da redação deve ser feito. Então, faça o rascunho. Você está treinando agora, já fazendo redações, muitas redações. Então, você está fazendo muitos rascunhos, você está conseguindo se organizar. Isso é muito bom. Porque quando você chegar lá na hora, você vai aprender que tem que fazer rascunho. O texto definitivo deve ser escrito o quê? A caneta. Até quantas linhas? Olha, até 30 linhas. E olha o que é mais interessante, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação do caderno de questões terá o número de linhas desconsiderado para efeito de correção. E eu quero lembrar a você que quando você copia e você não coloca fonte, é plágio, e plágio vai zerar. Ah, mas eu vou colocar lá o autor, professora. Lembre-se que é o quê? Descontado, desconsiderado, ok? Outra instrução muito pertinente, a nota 0, que é o que você não quer tirar, é o seguinte, se tiver até 7 linhas escritas, é insuficiente. Você pode escrever, mas é insuficiente. Fugir do tema. Viajar, né? Publicidade infantil, você vai falar lá com relação à publicidade a adolescentes, certo? Apresentar uma proposta de intervenção que despreze os direitos, desrespeite melhor, né, os direitos humanos, e apresentar o que parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, cuidado com isso. Você não tem como errar, porque todas as informações estão aqui. Você vai pegar a sua folha, onde está lá a sua proposta, o seu caderno, dentro do seu caderno você vai ter lá uma parte, que é uma folha onde fala todos esses itens. Então, não tem como você dizer, eu não sei o que tem que fazer. De repente, você vai dizer, professora, mas eu não vou conseguir ter conhecimento de todo o que acontece ao meu redor. Mas você precisa ser um leitor crítico. E para realmente fazer uma boa redação, não começa-se na hora que eu pego a prova. Ele só vai começar quando você começa a ler e escrever. Você precisa aprender a ser um autor do seu conhecimento. E isso se dá através do quê? Da leitura, ok? E aí você tem na sequência ali, da sua apostila, as redações aqui dos alunos que tiraram nota 1000, e você dê uma olhadinha, porque há uma análise ali de cada trechinho da redação de cada um desses alunos, certo? Que tiraram nota 1000, muito interessantes, que vão ajudar você muito. Na próxima aula, nós vamos ver a questão dessa revisão da redação, ok? Muito bem, nossa aula foi essa, espero que você tenha marcado essas informações que são muito pertinentes para o seu crescimento como autor da sua redação dissertativa argumentativa, ok? Um abraço e vejo você na próxima aula. Até lá!